Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me Batista, boa tarde para você. E olha, um abraço muito forte para todos os professores. Hoje é o dia do professor. Eu tenho uma filha professora, Poliana Helena Batista Tomás, dá aula no Liceu Salesiano. E parabéns à minha filha e para todos os professores. Hoje é o dia do professor. E aqui está Carlos Henrique, o bate pesado. Daqui a pouco ele vai falar. E também Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Já vamos falar do Guarani. Amanhã tem jogo importante, enfrenta a equipe do Goiás. Mas agora tem a Ponte na tela da Band. Casa cheia, se é que dá para chamar São Januário de casa. O Fluminense mandou o jogo contra a Ponte Preta no Caldeirão do Vasco. Verde, branco e grená eram maioria no estádio. No placar ficaram para trás antes do primeiro minuto de jogo. 3 toques com a perna direita, domínio, aquela ajeitada e golaço de Luan. 1-0 Ponte Preta. E os gestos da torcida oscilavam. Mão na cabeça, ataque da Ponte. 3 pulinhos, Fluminense com Wagner, que chutou para fora. E quando, surpreendentemente, Digão forçou uma defesaça de Edson Bastos, um beijinho para relaxar. Braços abertos, boca aberta, eram gestos de quem estava dentro do campo. Uma água para acalmar os ânimos após a expulsão de Wendel. Fred cobrou falta. E o jeito foi apelar para a garotada. Samuel entrou. Na tentativa do primeiro passe, a bola foi na mão de Luan. Pênalti. Fred na bola. No meio do gol. 1 ponto em casa não bastava. Gol de zagueiro. Gum de cabeça. Fluminense 2, Ponte Preta 1. Uma emoção muito grande, porque muitos amigos falaram que meu gol ia sair no momento decisivo, principalmente Samuel falou: Gum, Deus está te preparando para te abençoar, porque o seu gol vai sair. Você tem jogando muito, você vem jogando demais e o seu gol vai sair no momento certo. Daqui a pouco nós vamos debater esse jogo, os lances polêmicos, a reclamação da Ponte Preta com relação a uma arbitragem desastrosa neste jogo 2-1 para o Fluminense. Se você é daqueles que gostam de receber os seus amigos e família para assistir aquele jogão, mas anda sentindo vergonha porque a sua sala está horrível, a gente dá um jeito para você. É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Marabras. Você tem que mandar uma foto da sua sala em dia de jogo junto com a sua galera para facebook.com/bandcampinas e responder. Por que você quer renovar a sua sala? Quem for o mais criativo leva um jogo de sala completo com sofá, rack e mesa de centro novinhos da Marabras. Participe e fique bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Partiu pela a origem do gol. A origem do gol. A Ponte perdeu o jogo, Luan deixou um golaço espetado lá no estádio São Januário, estádio do Vasco. Vai para o Volpe do Taquaral, Aron Júnior, João Clemente de Montemor. E vai para todos os pontepretanos que estiveram lá no Rio de Janeiro. A origem do gol. Luan recebeu o passe do Roger e de perna direita fez um golaço. Olha aí. O Roger viu bem aqui no olhar periférico, lado esquerdo, a entrada do lado esquerdo do Luan. E o Luan bateu de perna direita, mandou no ângulo, chamada gaveta, né? Esse é o autêntico golaço, textura de golaço, cor de golaço. Uma pena que este gol não foi o gol da vitória. E até seria o gol da vitória se não fosse a lambança do árbitro pernambucano, que realmente prejudicou demais o time ponte-pretano. Nós vamos debater esse jogo no Rio de Janeiro. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. A bola bate na coxa, no tronco, um pouquinho acima do Luan. Ele tenta tirar o braço, é um repique, olha lá, bateu ó, no tronco, ó. E absolutamente de forma involuntária bate na mão. E o juiz que está ali
Ele está muito próximo. Presta atenção do lado direito do vídeo, que você vai observar a figura do árbitro. Ele viu tudo direitinho, né? Olha lá, um absurdo, um furto qualificado. Aliás, né, eu não vou aqui também ficar adorando a pílula aqui não, viu? Nielson Nogueira Dias. Esse é o nome Este árbitro, ele já vem fazendo lambança há muito tempo. Esse é o nome do árbitro. Em 2010, Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro estava disputando cabeça a cabeça com o Fluminense e com o Corinthians. Aliás, o Fluminense foi campeão com 71 pontos. E ele prejudicou claramente a equipe do Cruzeiro numa partida contra o São Paulo, 2-0. Deixa eu te dar um alô desse lance aí. Tá vendo a bandeira lá do outro lado? A hora que sair do zoom. É o seguinte, quando a falta é do ataque, o bandeira ergue o braço esquerdo. Quando a falta é a favor do ataque, o braço direito. Quando a falta é a favor da defesa, ele ergue o braço esquerdo. Isso está na regra. Está na regra. E o bandeira troca a bandeira de mão e sinaliza falta de ataque. Portanto, falta na defesa. Se nós pudermos pegar sem o zoom, fica mais fácil. Olha o cicinho sendo puxado e o bandeira troca a bandeira de mão e ergue com o braço René Júnior. Esquerdo. O Marcos René Júnior que está na jogada e é puxado. Olha lá o bandeira agora, ele vai trocar de mão agora, olha, ele vai passar a bandeira de uma mão para outra. Infelizmente a edição não pegou. Ele puxa a bandeira para a mão esquerda e aí ele está apontando falta de ataque. E o juiz, eu queria dizer só uma coisinha, Batista. O Carlos Henrique está aqui com a gente também, lógico. Num país onde o movimento financeiro gerado pela corrupção em todos os níveis é maior do que qualquer outro segmento de atividade individual, não daria para a gente imaginar que no futebol seria diferente. Então os clubes menos favorecidos financeiramente, com orçamentos menores, terão que ganhar dos mais poderosos e terão que ganhar dos juízes, dos árbitros, para não ofender os juízes, dos árbitros de futebol e do departamento de arbitragem que comanda o futebol brasileiro. Ponto final, cara. Não tem jeito. Se a Ponte quiser permanecer, ela vai ter que ganhar também dos juízes. Foi um crime, foi uma página negra do futebol brasileiro, mais uma na Ponte que às vezes é gozada, às vezes é, de certa forma, até diminuída na sua tradição, por nunca ter ganho um título. E a Ponte já teve 3 títulos furtados, que estavam na mão e foram tomados na arbitragem. E talvez ela caia por conta desse resultado, e aí vão dizer, o planejamento foi mal feito. Então, um crime, uma página negra, uma vergonha, uma coisa irritante, revoltante e contra a qual nós não podemos fazer nada, porque prevalece o interesse dos maiores em detrimento dos menores, prevalece o poder econômico. O que mais intriga é que esse árbitro vem fazendo lambança há muito tempo. Eu citei aqui um jogo, prejudicou claramente o Cruzeiro, que seria campeão, terminou o campeonato com 69 pontos. Mesmo número de vitórias do Fluminense, que terminou com 71. Olha lá o bandeira com a mão esquerda, lá. Um outro jogo também que ele prejudicou o Flamengo. E até o Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo à época, chamou a arbitragem dele de arbitragem canalha. E o árbitro simplesmente vem apitando normalmente. Então é assim, ou todos lá na comissão de arbitragem da CBF são deficientes visuais, ou canalhas, não conseguem enxergar isso, ou então este árbitro tem um padrinho muito forte, porque tem um ditado que diz o seguinte, que jabuti não sobe em árvore. Quando tem um jabuti em cima da árvore, alguém colocou ele lá. Então, como é que este cidadão, que é capitão da brigada lá em Pernambuco, ok, excelente, ótima profissão, mas como o árbitro é absolutamente incompetente. Cabo Bruno também era da brigada. Prejudicando terrivelmente equipes honestas e sérias que estão lutando para fazer algo diferente na competição. Pois não, CH? Boa tarde a todos. É absolutamente irritante, frustrante. Tudo que o Tigrão falou, eu concordo com gênero, número e grau. É muito triste um planejamento ser jogado na lata do lixo por um nefasto desse, né? Porque
porque não tem outro adjetivo a você acabar colocando para uma situação dessa, porque é muito complicada, não tem desculpa. O que aconteceu foi um negócio indecente. A Ponte, que foi no dia do jogo, chegou 3 horas antes do jogo, antes do Rio de Janeiro, não é? Teve que enfrentar um vestiário, pouca gente falou disso, hein? A Ponte Preta ficou no vestiário dos juniores do Vasco da Gama, tomando uma pressão terrível da torcida do Fluminense, porque o Vasco, quando empresta o estádio, não empresta o seu próprio vestiário. Então o Fluminense foi para o adversário e a Ponte ficou no vestiário dos juniores. A pressão começou aí, além do problema do voo. Aí faz uma baita partida na disposição. E vem um cidadão desse e faz um negócio desse tipo. Na mão grande. É absolutamente lamentável. Porém, eu quero fazer 2 observações. 2. A Ponte, ela recuou demais. E o técnico Guto Ferreira fez substituições que eu não faria. Ele errou no jogo. Isso não tira o mérito da valentia da Ponte. Mas o técnico Guto mexeu muito mal no time. Só para explicar a questão do voo, a Ponte não conseguiu embarcar no sábado aqui em Campinas, porque um avião cargueiro da Centurion Cargo teve um pneu estourado e demorou demais para resolver o problema. Acho que até não resolveu nem até agora, né? 2 da tarde, eles saem do Rio de Janeiro e chegam em São Paulo. Aí é o seguinte, a Ponte não conseguiu viajar, embarcar para o Rio de Janeiro. Ficou em Campinas. No dia seguinte, o dia de ontem, no dia do jogo, foi até São Paulo, pegou a ponte aérea. Os jogadores almoçaram no aeroporto e a delegação chegou mais ou menos umas 3 horas antes do início da partida no Rio de Janeiro. Então foi prejudicada na ida, prejudicada no jogo, prejudicada na volta, porque o voo estava marcado para depois do jogo. Então lá no Rio, o aeroporto de Viracopos estava fechado, que é uma coisa absurda também, né? Quer dizer, não tem um plano B, não tem uma solução de emergência. O avião estourou um pneu na pista. A imagem do avião aí, ó, o Centurion Cargo. Ele tá lá, tá paradão lá, ó. Tá mais parado do que zóio de boneca chinesa. São imagens de agora há pouco, né, do Departamento de Jornalismo da Bandeirantes Campinas, e ele continua lá. Só ver se tem condições, um aeroporto que não tem um plano de emergência, estoura um pneu, aí paralisa tudo, mais de 200, dizem é o maior aeroporto de carga, por isso que é um cargueiro do Brasil. 300 voos cancelados. Pois é, eu só queria pegar um gancho no que o CH falou, para encerrar aqui o capítulo, e me perdoem às vezes a sinceridade, mas eu não vou compactuar com isso daí, mesmo que isso custe caro para mim. Mas o que a gente está vendo nesse campeonato é uma vergonha, foi o 16º ponto tomado na mão grande da Ponte. 16º. E Batista, ele falou das substituições, o CH, com propriedade. Olha, vou dizer para você um negócio, né? O Giancarlo e o Tony. Então, é um recadinho para o Guto Ferreira, ele está agora no Rio ainda, nem está vendo o programa, mas alguém vai dizer para ele. Quer continuar empregado, para com esses 2, Guto. Seja inteligente. Eu não vou dizer que você foi outra coisa, mas você não foi inteligente. A dedução é de quem está vendo o programa também. Onde é que ele redescobriu o Tony? E quem é que disse para alguém que entende de futebol minimamente que o Giancarlo vai resolver problema de jogo da Ponte fora de casa, quando a bola não é alçada em cima do coco dele? Parece o Fantomas, pô. Ele não dobra as pernas. Ele entrou ontem, a Ponte... Sabe por que a Ponte perdeu o jogo? Primeiro, porque o juiz meteu a mão. E segundo, porque ela jogou com 8. Ela teve o Endel expulso e depois ele tirou 2 e não pôs ninguém. Errou. E tinha o Marcinho no banco, demorou demais para mexer. A Ponte venceu o jogo, poderia ter colocado o Marcinho na partida, jogador experiente, tinha terminado bem o último jogo e ficou lá mofando no banco e não entrou. Pode dar a taça pro Fluminense, viu? Pode dar a faixa pro Fluminense. Atenção, para quem já almoçou, vai almoçar, o bom é finalizar com um cafezinho. E o Café Moraes é bom demais, um café tem que ter nome e sobrenome. E o Café Moraes há mais de 50 anos tem o melhor sabor do Brasil. Café Moraes, esse café é bom demais. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Moraes. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O gostinho do Brasil. Café Moraes.
Café Moraes você encontra nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse o site cafemorais.com.br ou então ligue 3241-7229 e peça o seu Café Moraes. Nós vamos para um rápido intervalo, lembrando, atenção, hoje recomeça o horário político. E aí o Neto Locke estará no ar 1h20, hein? 1h20, Neto Locke, o Boca Larga. Voltamos já já, Guilherme do Corinthians é o convidado.